E hoje nosso bate-papo é com essas maravilhosas. É a Simone e não é a Simari. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada, Kelly. Obrigada pelo convite. Aqui vai ser muito legal. Vai. Elas até colocaram o chapéu e eu achei o máximo, né? Claro que eu já acompanho elas pelas redes sociais. Provavelmente alguém também já viu por aí. Mas hoje a gente vai saber... eu vou saber da história delas juntinho aqui com vocês. Quem começa me contando? Então, eu já matriarca. começo a falar que a pamonha é a melhor pamonha do Brasil. A matriarca, isso foi uma A ofensa. irmã mais velha, né? Somos nós duas. Então, eu acreditava que era a melhor pamonha do Brasil, só que eu descobri que eu tenho alguns amigos e alunos fora do Brasil, que eu tenho um curso fora aqui, que lá fora não tem pamonha. Então, ela não é só a melhor do Brasil. Hoje, ela é a melhor pamonha do mundo. E se você ainda não conhece, gostaria de convidar para seguir a gente, acompanhar e saber como é que funciona. Se falar o Instagram, pode deixar aqui a nossa técnica. O Instagram é @deliverymadeinroça, @delivery made in roca, como se escreve. Uhum. E é só chegar lá, mandar uma mensagem, fazer o pedido. E antes de passar a palavrinha para a Morgana, quem é a Simone? Eu sou a Simone. Isso. Eu sou a mais bonita. Não, mas eu quero que tu se Não, eu brinco que eu sou a mais bonita Deixa que a Morgana depois vai. fake, né? Ela diz que ela é a mais bonita porque ela é natural. E eu sou meio montada, então tá tudo certo. O que importa é o coração. Quem é a Simone? O que ela faz? Ela só vende pamonha? Só não, né? Mas ela trabalha só com isso? Tem outro serviço? Meu primeiro trabalho foi vender pamonha. Eu tinha 12 a 13 anos, eu vendia pamonha na rua mesmo, lá na cidade de Turvo, Arroio do Silva, vendi muito nas ruas, E nunca tive vergonha disso, muito pelo contrário. Meu sonho desde sempre era ter uma empresa de pamonha. Só que era uma criança, não tinha noção, né? Só tinha um sonho. A Morgana era neném ainda. Aí passou o tempo, hoje sou psicóloga, né? Sou pós-graduada, enfim, né? Tenho algumas especializações e tenho um outro curso, dou palestra e tal. E hoje concilia? Hoje a gente concilia. A gente trabalha de segunda a quinta nos nossos trabalhos. E aí na sexta a gente escolheu para se dedicar 150% às pamonhas. Só que assim, né? A gente tem todo um paralelo por trás de propaganda, anúncio, que é feito em paralelo. E a gente tem um pessoal que ajuda a gente a fazer tudo isso, né? Ninguém faz nada sozinho. E aí, na sexta, a gente gosta de a gente mesmo, nós duas, e a gente vai até os locais, porque eu acho que tem a nossa cara. E eu acho... Depois eu quero que me explique como é que funciona, porque eu tô super curiosa. Quero encontrar vocês por aí. E é muito legal, assim, porque o que eu vejo? Hoje as pessoas, elas já tivemos perguntas se a gente não tem vergonha. Tipo, eu sou psicóloga e ela tem a profissão dela, as pessoas perguntam, tá, mas vocês faliram? Ou a profissão de vocês deu errado, que vocês vendem pamonha. Então, assim, no começo incomodou muitas pessoas, porque a gente não tem muito medo, a gente não liga muito para julgamento, né? A gente faz porque é uma coisa que a gente gosta. E é uma coisa com boa qualidade, que é a nossa mãe e nosso pai que faziam no começo, então a gente quis continuar honrando isso que eles fizeram por nós. E é muito legal. Então, no dia de pamonha, a gente virou mais amiga, a gente é mais feliz. Não que os outros dias não sejam. Só que no dia da pamonha parece que a gente fica criança de novo. Que bacana. Eu acho maravilhoso, né? A gente acompanhando como seguidor aqui, realmente parece isso, que é muito divertido. Né? Não vou te dizer que na puxado, né? Quando a gente tá lá fazendo pamonha, que não rola umas panelas na cabeça de um e né? A mãe e o pai, que são os que mandam, né? A gente obedece, né? Mas é família, né? Ai, gente, sensacional. Da mesma forma que a gente ama, tem os atritos que é geral, né? Morgana. Me conte quem é a Morgana. Quem é a Morgana na fila do pão? É bastante coisa. Então, sou a Morgana, irei fazer quase 30 agora no mês de abril. E eu eu não vou falar o teu, né? A apresentadora também já ficou assim, né? Não vou falar a idade, né? Então, eu evoluí bastante da forma que eu era quando eu era pequena. Eu era, assim, extremamente envergonhada. Eu também, como a Simone, é cultural, sempre vendi pamonha. Um dos meus primeiros empregos também foi vender pamonha, lá com 10, 11 anos. Além de pamonha, vendia revistinha, aquelas revistinhas que a gente comprava, coisas que ainda tem até hoje, bolinha de gude, CD na escola, miçanga, tudo que tu pensar, a nossa veia empreendedora a gente fazia. Já. E a pamonha eu vendia também, mas só na comunidade que a gente morava na Sapiranga, porque eu tinha vergonha de vender para estranhos.
Então, assim, foi um processo de muito tempo. E às vezes eu me comparava com a Simone ia e eu não ia. E a Simone já era mais... Sempre foi pra frente. Nunca tive vergonha. Nunca teve. E ela dizia, mas eu dizia, eu não sou igual a tu. Isso que eu era feia, gaga, muito... a gente tinha umas coisinhas de... Passando o tempo, né? Daí a gente começou a estudar, daí começamos a trabalhar fora. E quando tinha essa época de pamonha, a gente vendia. E passou o tempo, daí eu me formei, sou engenheira civil. E a gente começou esse negócio da pamonha especificamente no Instagram em março de 2020. Abrindo a pandemia. Abrindo a pandemia, que foi uma época muito difícil, né? Eu trabalhava no escritório, a Simone também atendia, já fazia atendimentos. E a mãe tinha uma roça de milho e fez essa pergunta para a Simone, das pamonhas, né? Do milho, né? Se a Simone queria vender, porque eu não ia, eu tinha vergonha. Eu já tinha 25 anos. E a mãe sempre me convidava eu para ir vender com a Simone. E eu nunca queria ir. E daí tu pode continuar, que depois eu entro e... O que é legal, né? A gente encaixa. Inicia a pandemia, inicia tudo, né? Medo. Insegurança. Foi tempos bem difíceis, eu acho que no geral, né? Pegamos Covid juntas, A gente né? pegou Covid junta e, tipo assim, como psicóloga eu atendi muito online. Era uma época que o online ele não estava tão aberto como é hoje. Atendi o pessoal do hospital que ficava ali na linha de frente. Então, foi bem difícil também para mim acompanhar, porque por mais que tu queria ajudar, tu não estava lá, né? Mas de alguma forma a gente... E aí, quando fechou tudo, e só o que era de comida podia ser ofertado, a mãe assim, tem milho lá na roça. Já que comida pode vender, vamos vender? E como eu cresci muito na rede social, porque o meu Instagram, hoje eu entendo que ele é uma ferramenta que ajuda, é uma vitrine viva. É uma vitrine viva. Se tu imagina uma loja, se tu passa na loja a semana inteira e vê a mesma roupa, ela não te chama atenção. Só uma dica para vocês, lojistas, mudem as suas vitrines todos os dias. Então eu percebia que eu cresci muito falando de psicoterapia, de terapia de casal, terapia geral, né? O mundo precisaria de terapia. E aí, como eu cresci muito, a mãe falou, depois que a mãe falou, vamos montar um Instagram de pamonha para ver? Ela que teve essa ideia. Não, do Instagram não. Daí tá. ela deu a ideia de a gente vender. O como... Se virem. Teoricamente, a maneira que a gente sempre fez, na né? verdade, ela deu o chute, né? E aí eu pensei assim, vou fazer um Insta de pamonha. Aí como o Covid veio da China, made em China, made in China. Aí a pamonha ia vir da roça, made in roça. Só que nós não podíamos ir nas casas, porque a gente ia perder muito tempo. Então, foi colocado o nome delivery antes. Delivery made in roça. A gente sai da roça e vai até a cidade. Por isso o nome delivery. E aí a gente percebeu que, não podendo ir nas casas, nós tínhamos que criar um jeito de as pessoas chegarem até a gente para ninguém ficar sem. Uhum. Porque a gente faz a mescla inteira. A gente faz Turvo, Meleiro, Ermo, Araranguá. Já fizemos Arroio do Silva Maracajá, também. já fomos em Arroio do Silva. Criciúma, Rincão. Forquilinha, Rincão, Gaivota, um pouquinho mais, Sombrio. Sombrio também. Enfim, daí eu e a minha irmã, a gente pensou, vamos organizar 1 hora em cada cidade. Um ponto fixo. Um ponto fixo. Aí, nesse momento, eu vendia sozinha. Ela não estava junto ainda. Porque eu era envergonhada. Porque ela era envergonhada e ela me chamava de abusada. Vou, inclusive, deixar aqui registrado a minha... Já tá perdoada. E tá tudo certo, né? A gente tem que respeitar o Pra jeito te ver o nível é, de né? vergonha, em 2019 eu apresentei meu TCC, eu quase me deu um ataque cardíaco. De tão crítico que era a minha situação de vergonha. Assim, foi Nervosismo, bem né? difícil, Tudo, né? difícil. Meu Deus, quando que eu vou curar isso? Em 2020 veio a pamonha e mais outras coisas. Nós vamos começar... Nós já vamos contar. Daí o que foi legal? Eu comecei sozinha, antes eu postei uma foto. Uma foto não era uma... Eu acho muito interessante que quando tu quer fazer, não precisa ser bonito, não precisa ser chique, não. Tu tem que ter o melhor. Não precisa ter o nós melhor. não tínhamos os melhores celulares, era com o que tinha. É como diz o Cortella, faz o melhor que você tem, nas condições que você tem, até ter condições de fazer melhor ainda. Eu acho que é isso que ele fala. Então, eu postei aquela foto, a pamonha nem estava cozida, a mãe estava fazendo num dia lá numa panela de inox. Eu bati a foto, deu para entender que era pamonha e eu postei. Amanhã, em Araranguá, entrega da melhor pamonha do Brasil. Joguei assim, né? Vamos ver. Porque é boa. Eu sabia que era boa. Sabia que tava e eu já tinha comido em vários lugares, eu sabia que era. Aí, o que eu achei legal? No dia seguinte, nós já tínhamos vendido para R$1.000.
só ali, naquela foto. E eu entendi um pouco de anúncios, que eu estudei um pouquinho, e eu patrocinei, que é fazer o anúncio hoje que você vê no Instagram, aquele patrocinado. E fui, aí peguei essas pamonhas, não era o valor de hoje, era um pouquinho mais barato, porque na época tudo era um pouquinho menor, né? E aí eu fui vender, fui entregar. As pessoas eu já saía de casa com tudo, com tudo Pedido. pronto. As encomendas. Na mão, aqui, ó, caderno. 50 pessoas na mão. Joana, 10, Maria, 15. Aí eu ia no lugar, Maria, riscava. O nosso ponto de início foi dentro do combo. Aí apareceu duas Maria, aí agora com a apareceu Maria. duas Maria. E desse tal, é a Maria 1 e a Maria 2. Mas ele não sabia, eu colocava Maria 1, Maria 2. Enfim, ele assim, a Morgana tinha que estar junto. Aí foi, a Morgana não estava junto. Aí teve aí passou alguns dias sem a Morgana junto. E teve um sábado que eu fui entregar e ninguém foi buscar. Não sei se ninguém foi buscar ou deu um dia que travou o WhatsApp, coisa assim. Nisso eu parei na frente do Infinity, que é um prédio lindo que tem aqui na região. E eu olhei, que prédio legal, não sei o quê. E tinha ali, aluga salas. Eu anotei. Meu prédio, minha sala. Eu alugava várias salas, né, para fazer várias... Sublocava, né? E fui embora. Cheguei em casa, naquele dia, depois as pessoas atenderam os telefones. Eu acho que tudo... Não sei se vocês têm fé, eu tenho muito. Eu acho que tudo é essa força maior, com certeza, contribuindo, né? Aí cheguei em casa, as pessoas me ligaram, eu entreguei as pamonhas, eu cheguei em casa e falei, mãe, vamos dividir esse dinheiro com a Morgana para ela ver o quanto isso é um negócio? Não que até ela brinca que ela... Eu quero registrar que eu não sou interesseira. Aí alguém falou que eu comprei a Morgana por R$400. Eu falei, mais ou menos isso. Sou muito barata? Mas não foi isso. Eu quis dividir para ela ver assim, que se eu sozinha fazia 800 ou 1.000, né? Imagina ela junto comigo, porque ela é engenheira, né? Engenheira entende de coisa certa. Não que eu não seja certa, mas eu sou mais... Mas uma faz uma parte, outra, né? Sim, divide, né? O engenheiro entende... Duas cabeças pensando. São funções que cada uma tinha e exercia. Mas o que bem. me travava era apenas a timidez. Daí a gente começou. A gente Muito começou aí. Ela foi na outra semana, foi muito bom. Planilha, não teve mais erro. Foi maravilhoso. E a gente começou a conversar muito dentro do carro. E não é que eu sou persuasiva, mas eu acho que se a pessoa tem um lado bom, eu quero tirar, né? Quero puxar pra fora. Porque às vezes tu fica a vida inteira com um lado bom teu e tu nunca vai ter coragem de tirar. E numa dessas conversas, a gente foi conversando. Morgana, quem sabe nós trabalhamos juntas, montamos uma sala junta. Inclusive, até tem um lugar que eu quero te mostrar, que era o tal do prédio, que eu peguei o número no dia que ninguém atendeu. Para vocês que não atenderam, muito obrigado, que foi por causa de vocês. E a gente foi lá ver a nossa... A gente foi ver o lugar, a gente achou lindo. Eu queria que fosse bem no alto, de frente para a serra. É um sonho de criança que eu tinha, de um dia que eu tivesse condições de ter uma sala, eu queria que... E ela gostou, e nisso começa a nossa jornada juntas. Mas ainda eu trabalhava numa empresa aqui há 5 anos, em Araranguá. Sempre trabalhei aqui. Trabalhei na Camille Guise, depois trabalhei na Mais, que é uma consultora aqui no centro. Me formei trabalhando ali, aprendi um monte, só que eu vi que eu, já tinha dado um momento, eu queria tentar arriscar, e eu não tinha coragem, né? Conversando com a Simone, perdendo um pouco desse medo, não sei se é algum trauma, algo que... Era, né? Que tinha, né? E... eu fiquei, eu acho que 4 meses tentando ter coragem para pedir demissão. Aí foi. A partir de março, né, que a gente começou a conversar. Aí em junho, acredito que foi quando eu pedi. Acho que foi. E nós combinávamos assim, é semana que vem. Então tá. Eu ia na sexta, daí eu ficava com dó deles, que eu gostava muito de lá e das pessoas. Né? Porque ajudaram muito ela, né? E era uma empresa familiar, enfim. Aí na segunda-feira, assim, não, hoje vai. Aí o dia mais quente, eu com frio e aquele suor e nervoso, e final do dia eu pedi. Aí, enfim, cumpri o que tinha para cumprir. Aí começamos a nossa labuta de construção, vamos dizer assim, da repartição da sala, né? Aí começamos a montar o nosso escritório, né? Com muita fé e muita determinação, que foi difícil. E tudo juntando, né? Que para montar uma sala hoje não é fácil, né? Com tudo, a gente repartiu, botou sala acústica e foi. E aí a gente montou a sala e, em paralelo a isso, o delivery já estava rodando. No começo... quando tu faz algo diferente, ninguém acha legal, né? As pessoas não acham legal. A gente ouviu as pessoas rindo, parentes. Não, eu digo no contexto geral,
todos, né? Mas geralmente as pessoas mais próximas é que E a gente aí dizia que a gente fica com queria se receio. aparecer, que a gente queria isso, e realmente a gente queria aparecer, né? Esse era o Quem é visto é lembrado, né? e quem vê a pamonha Tradicional. compra, então por isso que eu queria Verdade. aparecer. E daí o que também fez um diferencial do delivery é que a gente mostra o processo da pamonha. A gente Desde a não mostra plantação. filtro, sabe? Que é Não muito tem fácil tu pegar uma foto pronta, Com né? certeza, Coisa bonita, linda, Photoshop. editada. Não, a gente vai lá, mostra o pai Tudo. plantando, ou o Marquinhos lá, nosso vizinho, nosso compadre lá plantando, adubando, colhendo, Isso é muito legal. descascar o milho, que é uma coisa que muita gente nem vê isso acontecer. As crianças de hoje Muita em dia não, sabe. ninguém vê, né? Ninguém? Ninguém vê. É que, Não é sabe que o eu processo. vejo assim, ó, é tudo bonito. E não tô dizendo que não tem que fazer bonito. Sim. Só que, e o real? O Então- real não é bonito, às Uhum. vezes. E as pessoas E tá tudo fazem, certo. "Nossa, E tipo assim, a gente não tem a gente tem uma cozinha hoje. A gente não acha, não é a melhor cozinha com coisa chique. E a gente não começou naquela cozinha, E a gente não começou começou naquela no fundo cozinha. de casa. A gente começou na cozinha da mãe, bem apertadinha. Uma Depois a área gente de foi pra uma serviço. garagem, depois que a gente foi pra uma cozinha mais industrial, digamos assim. Aham. E o que eu percebi? Quanto mais real, quanto mais a gente mostrasse a roça como ela é, a mãe como ela é, o pai como ela é, a gente como é, mais a gente vendia. E aí começou, 6 meses depois, a primeira... inclusive, queríamos agradecer a W3, que foi a primeira empresa que chamou nós para dar uma olha, entrevista. E nem Tô- por intenção. Tô toda arrepiada. Aham. aqui. Pior que foi. Que bacana, Ó, cara, deu vontade de chorar, meu É. Deus do céu. Nem tô na Gente, que TPM. bacana. Quase 3 anos, né? 4 anos. 4 anos, E desculpa. nem 4 foi anos. combinado. Nem foi combinado. 4 Eu anos. descobri também bem em cima. E Quase aí, 4 anos. na época, a Morgana não foi, eu fui sozinha. A gente Lembrando conversou. que eu era envergonhada. Lembrando que ela era envergonhada. Brincadeira. E aí eu fui, aí a gente conversou, e nisso começou a um chamar, a outro chamar. Aí a gente começou a cair na graça das pessoas e as pessoas começaram a entender que a gente não era filtro. A gente era a gente. Porque geralmente tu vê uma pessoa na internet, tu olha na rua, tu não conhece. Hoje em dia é assim. Tu não conhece nem de cara e nem de personalidade. Então a Verdade. gente quis não apagar a roça. E a gente honra muito os nossos pais, a gente honra muito os A gente colonos. tem uma camiseta, até a gente não veio com ela, que a gente tem assim escrito, a roça A venceu. roça venceu. É o nosso Eu lema acho que... lindo. E atrás é da roça pro mundo. Até fui fazer um curso em Brasília, as pessoas assim, mas é o quê? É uma marca? O que que é esse negócio da roça pro mundo? Ah, daí eu já queria vender pamonha fora, né? Meninas, nós vamos para um breve intervalo, vamos tomar uma aguinha. Tamo mas conversando demais, né? História aqui elas têm. Tem. A gente já volta. Aqui você vai se sentir em casa. No Center Shopping é assim. Um shopping moderno, completo e aconchegante, com crediário próprio, cinema 3D, praça de alimentação completa e mais de 70 lojas. Isso é Center Shopping Araranguá. Você vai se sentir em casa. Tire suas dúvidas sobre serviços de despachantes em Araranguá com a Despachante Placar. A satisfação do cliente em ter a documentação do seu veículo de forma segura, com colaboradores experientes para dar agilidade em serviços de licenciamento, emplacamento, transferência de propriedade, entre outros serviços. Despachante Placar, de segunda a sábado, em horário comercial. Oferecimento HCC Energia Solar. E já voltamos para continuar esse bate-papo, porque eu acho não, tenho certeza que um bate-papo, uma entrevista vai ser pouco. Vamos continuar Vai. o assunto. Paramos aonde? Paramos no desafio, né? Que a gente chegou aí no meio do ano. Daí a gente começou a vender mais e aí o pai plantava fumo, arroz e tal. E a gente, não que a gente não honre o fumo. Durante muito tempo o fumo foi o que era algo cultural da nossa região, né? O pai Só que- se criou, né? O pai se plantando. criou aprendendo mãe. a manter a lavoura, foi o que fazia o nosso rancho. E são só vocês, Só a irmãs? gente, Só só nós nós duas. duas.
E só que o fumo, no final, ele não leva a algo bom. E não quero que vocês fiquem chateados, pessoal que planta fumo, mas a gente tem que ser realista, no final não leva a algo bom. E lá em casa ninguém fuma também. Aí eu falei, ô pai, se por um acaso a gente bater um valor X e passar do fumo, o pai para de plantar fumo? Ele falou, se vocês bater. Só que sabe aquela coisa, tá. E ele sempre tentou parar e nunca conseguia. Ele tentava parar e não conseguia, porque é uma Porque história, né? agricultor sempre acredita no ano seguinte, né? Que vai Tu planta, melhorar, vai né? melhorar, que vai ganhar mais. Exatamente. Antes só de eu continuar, eu quero fazer um recorte, que às vezes o povo da roça, os colonos que a gente chama, eles não são tão olhados, né? Não são tão reconhecidos. Então aqui vai o nosso agradecimento e honra a todos eles, porque tu imagina, eles pegam, independente o pequeno, médio e o grande. O pequeno joga 50 mil no chão. O médio joga 500 mil no chão. O cara que é maior, talvez, joga 2, 3 milhões no chão. E espera. Sem saber se vai dar. Sem né, saber se lavoura. vai dar. Então a gente Tudo queria, depende de muitas coisas, né? primeiramente, dar os parabéns, porque sem a nossa roça, o mundo não come. Com certeza. Então, é isso, né? Queria agradecer primeiramente. Desculpa esse recorte, mas é que a gente fala muito disso. A roça é algo muito sagrado. E a gente acompanha, né, na atualidade, que esse último ano foi bem difícil para a lavoura. Inclusive, para a plantação de milho que a gente tem, semanal que a gente planta, deu uma quebra, vamos dizer assim, de 40%, 30%. Então, tu imagina isso no médio, grande porte, né? É que todos perdem, né? Todo mundo investe para retornar. Os preços ficam mais caros, enfim, né? Todo mundo... É o único negócio que a pessoa investe rezando para voltar. Não é tipo assim, tu vai investir num negócio diferente, tu tem números. Na roça não tem. E, enfim, né? Aí, o pai fez essa aposta, a gente concordou e, acreditem ou não, a gente bateu a No final aposta. do ano a gente conseguiu E bater aí? essa E aí, aposta. olha o que era legal. A gente tinha estufa de fumo. E aí, o pai, a gente deu a ideia, todos, né? Como nós não tínhamos uma cozinha, a gente transformou a estufa de fumo em uma cozinha industrial de pamonha. Deve ser muito legal. A gente tem a gente não trouxe aqui, mas a gente tem algumas fotos de como era. Ela era tipo, tu imagina uma caixa de fósforo. A nossa estufa, ela tinha prateleiras de madeira, a gente botava as grades e o fumo ali. Aham. E a gente arrancou tudo aquilo ali, Botou piso, parede, azulejo, chão, pintou, né, fez toda essa parte. Isso dá uma matéria muito legal. fogão industrial. Daí Gente, o pai bacana. criou uma máquina de encher pamonha elétrica. Porque tradicionalmente nós sempre enchíamos com xícara. Na Enchíamos mão, é na a mão. medida, né? Porque a nossa pamonha, ela vai uma palha só, não é aquelas quadradas que vai 3, 4 palhas. É Então, uma só. a é um gente pacotinho. separa as palhas um dia antes, né? Higieniza elas, aferventa elas para tirar, enfim, né? Deixar ela mais mole, mais limpa. E faz o pacotinho e enchia com a caneca. E o pai teve uma ideia. Vamos montar um enchedor automático? Vamos. Aí o pai mais ou menos desenhou. E aí, O pai é muito bom de ideia, assim. E a gente levou para um rapaz lá da Sapiranga, o Cristiano, e ele Tirou do montou. papel, né? A ideia. Aí hoje a mãe enche na máquina e eu vou do lado. Hoje eu também faço a pamonha. Quero saber quantas pessoas trabalham lá pra sair essa No pamonha. dia, Diretamente são 4, né? no dia que é o feitio é 4, mas tem o pessoal que colhe o milho, que planta, que Tem a descasca. Ana, o Marcos, O o Sérgio. O Sérgio, aí tem mais os vizinhos que ajudam. Aí a gente, Bastante Umas 8 a 10 pessoas. Total. no dia a gente acorda sempre às 2 da manhã. O Uma. pai acorda 1, Isso. porque ele começa a ralar, e a gente acorda 2, eu moro pertinho, 2 e pouquinho, a gente chega lá já. Por quê? A gente sempre entrega a gente entrega no dia que a gente faz. A pessoa come quente. E aí também, eu quero aproveitar, e elas falaram que planto semanal, porque elas não disseram pra amanhã hoje, né? Nem vou falar sobre. Não, mas tem a uma gente já vai explicação, Tem explicar. uma explicação. Eu achei muito bacana, porque eu não sabia e acredito que tem gente que não sabe. Como é que funciona essa plantação? Quer falar? Posso falar? Então, tem um período que a gente inicia a plantação, que é mais quando começa a esquentar, que a gente tá saindo do inverno, aí é onde o pai inicia a plantação. Lá para outubro, mais ou menos, ali, é um pouco antes, ali agosto, ele já começa essa plantação, porque demora uns 2 meses, mais ou menos, pro 3, milho, 2 a 3 meses. E o pai planta semanal, pra quê? Pra gente ter milho sempre novinho, E para sempre- fazer as pamonhas novinhas semanais. E a gente não. A nossa ideia, o propósito não é congelar nem milho, nem pamonha. É vender ela in natura, para as pessoas na palha. Então, esse é um diferencial. Esse é o sabor dela, né? é o sabor dela. A gente já recusou proposta de supermercado grande porque queriam que a gente congelasse e vendesse. E o É nosso- bom,
Só que Vai perder. Perde a perde o essência, né? sentido. Vai é. perder. E o nosso milho não é transgênico, né? Então, ele é um milho que é milho, vamos dizer assim, sabe? Tem o milho que é o É transgênico. um milho que o né? pai demorou a achar, é difícil achar, é uma semente bem mais cara. Então, eu vejo que às vezes as pessoas acham que a pamonha é só aquele pacotinho, né? Ela tem Todo um trabalho uma... por trás. É uma Aduba- grande história para chegar na casa da pessoa. Adubação, É. né? A parte de fazer aquele cuidado, a parte Tudo tem de que ser bem feito, né? do colher o Todo milho, processo. o picor o picor tu começa numa coceira, né? Vai o pai e o nosso vizinho fazer essa colheita, quase 20 caixas daquela de supermercado, cheia de espiga, Engradado que fala. engradado, né? E a dificuldade que é, né? Tem que ir cedo, às vezes já teve vezes de chuva, porque a gente tem Frio. que vender chuva, frio, enfim. E é isso que a gente fala, a gente valoriza o pai e a mãe, né? A Ivanor e a dona Ivonete. Ela não É. gosta que chame de dona, Não né? gosta. Mas o que é mais legal? Essa história de como começou a pamonha foi quando ela era bem... Não tinha nascido ainda, eu acho. Acho que não, tu era pequenininha. E aí tinha que ir um casamento e não tinha dinheiro, porque só plantava fumo não dá dinheiro todo mês, dá dinheiro Anual. 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 E aí tinha Por que ir um safra. casamento no meio do ano e não tinha um dinheirinho. E a mãe sempre, cozinhou bem. O pai plantava milho, assim, e vendia o milho Esporádico, seco, né? assim, sacas. E alguém teve a ideia, acho que foi uma avó, né? Alguém sugeriu, ó, que tu não faz e vende pra te comprar roupa pra ti e pra Simone, que eu era pequenininha. Aí ela fez, vendeu, comprou roupa e a gente foi o tal do casamento. E daí, depois dali, a mãe sempre E aí começou a fazer. começou. Só na época da safra. Tipo assim, o milho, né? Muitas pessoas fazem diferente da gente, plantam de uma vez só. Então, o milho dá numa semana, duas, o milho já ficou Na duro, verdade, não dá em mais de uma fazer. semana, no nosso caso, em 3 dias, ele já perde o ponto Ele pra já nós. perde. Por isso que o pai planta semanal. E a maioria, e a gente fazia assim também, a gente só fazia pamonha numa vez só, vamos dizer assim. Uhum. E a gente aproveitava para vender naquele momento ali. E agora a gente otimizou o E vai tempo, né? aprendendo, né? E vai Vai entendendo, vai juntando mais conhecimento. E hoje, como é que funciona? Toda semana tem pedido? Vocês andam por que região? Como é que faz para encontrar essa pamonha? Porque agora eu tô curiosa, vou ter que ir atrás dessas mulheres, né? Oh, meu Deus. Então, é toda semana, sempre na sexta-feira. Como ano passado foi um ano de muita chuva, nem sempre a gente consegue manter toda semana, porque o milho apodreceu um pouco, assim, não ficou bom. Então, não é sempre que tem toda sexta, mas sempre que tem a gente avisa. A gente ficou 1 mês, 2 sem entregar, né? Foi. Agora, mas daí a tendência é voltar. Então, a gente sempre entrega na sexta, e a gente começa Meleiro, aí se fecha pedido, a gente vai em Turvo, Araranguá, Criciúma, Maracajá, E Forquilinha. os pontos, assim, para encontrar vocês? Como é que é? Então, no Meleiro, a gente tem um ponto fixo, né, na frente da prefeitura, E a gente faz algumas e a gente faz pequenas entrega entregas ali no centro. Araranguá é aqui no posto da Da Minelli, Minelli, no na centro. Beira Rio, Uhum. que foi um convite. As pessoas convidam a gente para Olha, colocar o nosso carro lá. E eu trabalhei ali na frente, né? Então, conheço muito o Guego, a gente agradece sempre Agradece ele, o né, convite, pelo espaço. inclusive. Aí a família dele também acho que é de lá, né? É de Ermo. Da região, é. Aí, no Maracajá, a gente para no posto Brambila, a gente marca um ponto ali, ó, é 10 minutos, a pessoa já chega, já... Gente, que legal. E em Criciúma é legal. Foi uma história bem legal. Criciúma, não que as demais não sejam, mas só que Criciúma é Deus de novo, e sempre é, né? Como é que foi? A gente, vamos vender aonde? Tem que ser um lugar que tenha bastante espaço. Porque acreditem ou não, gente, como a gente entrega uma vez por semana, é escasso. Então as pessoas querem. Uhum. E não é uma pessoa. Como a gente fica só 1 hora em cada cidade e as pessoas têm que ir até a gente, Já produção chegava a de pamonha. 50 carros de uma vez só. Fila, É incrível. muito legal. Que pena que a gente não lembrou de gravar para um dia a No gente... início, né? Não que eu quero mostrar para aparecer... Enfim... Não é pra... Entendi. Mostrar a não é progressão, no né? sentido negativo. Eu mas queria é só mostrar o história, começo, né? né? E aí, a gente decidiu ficar na frente do Maverick. Não sei se Aham. as pessoas Parque das conhecem. Nações. Que lá é tudo aberto e daria para caber muito carro. É Só que lá seguro, não né? tinha Tranquilo. árvore. Entre aspas, a gente passou um medinho Ai, lá. meu Deus. Não tinha sim. árvore, não tinha coberto. E a gente chegava, abria o porta-mala, E vai só vocês duas. chapéu. Só nós duas. Nós três, Nós né? duas Deus sempre, né? É que tem 50 mil térmicas dentro do carro, então não cabe ninguém. É 3 térmicas atrás e térmica no porta-mala. Se algum dia alguém que tentar roubar nós, vai demorar até tirar as pamonhas de Ai, dentro. Então a não, pessoa nem não vai. quiser, A gente não tem dinheiro, mas tem térmica. Tem térmica que vale mais que dinheiro, talvez. Enfim, daí a gente começou a vender. E nisso, chuva, a gente ali. A gente não fazia no computador, a gente fazia Uma ainda prancheta, na uma mão, impressão. em alguns dias. Molhava, borrava o nome da Joana, da Maria. Daí eu entregava da Maria pra Joana. E
Tudo é aprendizado. Com Ah, certeza. Simone, mas é óbvio. O E óbvio, foi muito às bom vezes, ter não é. acontecido isso pra gente É. aprender, né? E teve um Valorizar. dia que tava muito quente. A testa chegava a rachar, assim, de tão quente. E a gente não levou o chapéu aquele dia. Mas, enfim, fila. Teve mais de 60 pessoas naquele dia. E aí, saindo dali, que a gente ia pro Rincão ainda, a gente parou no posto Dário, lá O Márcio, lá na Próspera. na Próspera. E a Morgana comprou um Red Bull. Eu comprei um Red Bull, ela comprou um surf screen. E eu sempre com a ideia de marcar E as ela marcas. sempre marca os estabelecimentos, porque a gente já entende que todo mundo precisa Com ser certeza, visto. E ajudar no Um ajuda o outro, E né? olha que legal, o dono, eu sempre falo, o dono que é dono, ele faz jus ao ser dono. Ele Repostou a ele nossa repostou publicação. e ele falou assim: "Oi, gurias, eu queria comprar uma pamonha, que Onde dia que que vocês fica? estão, onde é que é?" Aí a Morgana respondeu ele e tal, e Morgana, ó, a gente vai estar no Maverick semana que vem. E provavelmente ele olhou a nossa página, viu que a gente entregava sempre ali. É. E olha que legal. Olha que legal. Daí ele chegou lá, tô arrepiado de novo. Aí ele chegou lá, com o carro dele, meio-dia, o nosso horário de Criciúma era meio-dia, aí tu imagina meio-dia, janeiro. Em Criciúma. Em Criciúma, né, gente? Olha, não é dó, é porque é muito quente. E ele chegou lá, ele disse, ô, Gris, ia buscar a pamonha e tal, a gente foi dar pamonha, no que a gente dá a pamonha, ele entrega um Red Bull bem gelado. Ah, Um bem Daquele grande. Bem grandão, ele nem foi mesquinho, aquele bem grandão. Obrigado, Generoso. inclusive, Márcio. Aí ele assim, olha só, vocês não querem ir, lá tem o posto, tem um coberto, espaço. tem um espaço legal, tem banheiro, tem Mesas, cadeiras, internet. Wi-Fi. Por que vocês não entregam lá? Mas a gente não vai te incomodar? Não, pode ir lá, eu não vou cobrar nada. E até porque vocês vão fazer propaganda no meu posto e eu automaticamente... É bom uma pra troca, vocês né? e é bom pra mim. Quem vai ali pegar pamonha, abastece, enfim. Enfim, aí a gente pegou o Red Bull, tava bem geladinho, inclusive, né? E a gente começou lá. E a fila lá foi igual, então foi muito legal isso. As pessoas hoje, inclusive ainda é hoje lá, Já faz mais de 3 nesse anos que ela... local. 4 já, né? Mas a gente ficou um pouco lá no... A gente ficou um ano no quase um no ano ali Maverick no ali. Maverick e depois a gente foi pra lá. E, cara, tem muita história de gente, muita coisa eu massa. tenho um roteiro aqui, mas assim, elas já foram respondendo, porque elas estão acostumadas a dar entrevista, né? Que nada. Quais são os principais canais de comercialização hoje pra vocês? Então é andar na rua? É ambulante. E Instagram. Vocês ficam ambulante. o dia todo? Então, a gente acorda às 2, como a gente falou. O combinado é, sai de casa 15 para as 8. 15 para as 8 tem que estar tudo arrumado, carro limpo, organizado, nós arrumadinha, as pamonhas embaladas, higienizada, tudo certinho. E aí, a gente começa. Monta as rotas, né? Monta a rota. Verifica os pedidos dos locais. É que hoje a nossa rota montada, ela se tornou fácil e as pessoas entendem. Marcamos até as 10. Se a pessoa chega às 10h10, não estamos mais lá. Então, a gente pede muito para que todo mundo se ajude, né? Como a gente chega no horário, a gente preza o horário. O horário é uma coisa assim. Pode ser que a gente atrase um importantíssima. pouquinho, porque como é estrada de roça, sempre tem caminhão, coisa. Aham. Mas A gente avisa, comunica. e a gente chega em casa às 5, 6 da tarde. E foi um dia naquele Missão dia. cumprida. É. vencido, E maravilhoso. eu vi, eu não sei se foi a maior produção das 500. Foi a maior? Não, teve Não, mais. Teve De umas quantas? 700. A gente já fez e- 790. Meu Deus. Foi, quase 800. O povo. E para finalizar, porque a gente poderia ficar conversando uma tarde inteira e com certeza vocês podem voltar para continuar e contar Tem mais muita história histórias, legal. E trazer pamonha da próxima, né? né? E traga uma pamonha, por favor. Tem a história da Páscoa, que hoje não vai dar tempo, mas um dia a gente conta. Ah, Tu não. lembra do milagre da cesta de Páscoa? Pode contar. Não, mas não dá tempo, Não dá, é muito grande. Ó, anota, né? Mas é muito legal essa Tá, história. eu vou aproveitar a oportunidade. Eu acredito que tiveram vários perrengues e provavelmente muitas histórias marcantes. Mas eu queria que uma falasse de uma e de outra. O maior perrengue que vocês passaram. De repente até engraçado, né? Depois que passa é engraçado. E outra, uma história que marcou muito dessa trajetória pra vocês. Deixa vocês pensar. Tempo. Cleque, cleque. Quer começar por ti? Pode começar eu, vou pensar então. Agora eu falo do perrengue e da história. O perrengue que eu ia contar da Páscoa, o né? perrengue é a Páscoa, mas daí eu acho que não vai dar tempo, porque é muito grande. O perrengue é que uma pessoa pediu pra nós 2 cestas de Páscoa. Da roça, cesta Cesta de pamonha. madeira, assim, Tá. trabalhada. E aí, beleza. A gente sempre, quando a gente vai entregar as pamonhas, a gente leva toalha, a gente monta a mesa, a gente leva a cesta. Toalha xadrez. Não, tudo certo. não cesta pra vender, a gente leva as cestas pra colocar botar. dentro. O milho pra fazer. A gente faz A gente Mas vende o também. ambiente. A gente vende bolacha caseira também, a gente faz tudo, levamos música, uma vez levamos um cafezinho. então Tem a gente, placa. A gente quer agradar. A gente quer aparecer mesmo pra poder vender mais, né? Aí, a gente tinha outras pessoas que ajudavam nós e
Não que hoje não é muita, só que naquela época a gente... Eu não sei por que a moça entrou, talvez com um pouquinho de dificuldade, tá tudo certo, né? O começo é difícil. E ela não respondeu um cliente. Ela ajudava a gente a responder os directs, porque como era muita coisa, às vezes por nada a gente abria, não respondia. Não que hoje não é, só que hoje tá mais fácil porque a gente já sabe, A gente né? conseguiu Na época otimizar. Era começo, a gente não dava conta. E hoje a gente já sabe, a gente já usa a otimização a nosso favor, de planilha e tal. E na época, uma pessoa encomendou 2 cestas de Páscoa Com produtos coloniais. com coisas da roça. Isso. Aí tá, Doce aí de fomos- leite, bolacha. Fomos para Criciúma, não sabíamos dessa cesta. E daí, do nada, chegou um cliente. Oi, tudo bom? Eu falei, oi, tudo bom? Ele assim, eu vim buscar a cesta. Pra dar de presente, que era Pra dar de véspera de presente, Páscoa. que eu tô indo Ai, viajar. gente. Aí eu falei... Aí eu voltei a ser gaga, né? Eu sexta. Hoje é sexta-feira? O que... Hoje é sexta. É sexta ou hoje é sexta? E o cara começou a rir. Ele disse, não, eu vim buscar minhas 2 cestas, que inclusive já paguei. Aí, na hora, o coração parou, fiz xixi, tá tudo... Daí eu assim, o senhor volta daqui a pouquinho, porque ela tá chegando. A gente só vai organizar alguns Ainda negocinhos aqui. fingiu plena. Não, Não, eu somos olha, atrizes Globo, da- chame a gente. Tá perdendo. E aí ele voltou pra casa e disse, Morgana, e agora o que vamos fazer? E nisso a fila com pessoas. Ai, gente. 40 pessoas. E eu contando a coisa pro povo e o povo com dó. E agora, vou fazer o quê? Era feriado. E era feriado, só tava a van aberta, não sei porquê também. Aí eu fui lá na van, sabe, vou achar uma cesta. Só que a cesta da van, uma cestinha daquelas de Vimy, É, de 50 madeirinha. conto, 50 reais. E ele não tinha... Só a cesta já não valia a pena pra gente, né? E eu assim, meu Deus do céu, me ajuda que eu não sei o que fazer. Aí E cheguei... Morgana? A Morgana, enquanto eu fui lá na van, ela ficava ali pensando, mas não tinha o Enrolando. que fazer. Aham. Só que no que eu voltei da van, eu olhei pra mesa, a nossa toalha, uma Aqui toalha... tá a foto da cesta. A cesta pronta. Ah, existe essa foto. Existe. E aí, esse tecido é a toalha que a gente cobre a mesa. A gente eu pegou olhei, uma tesoura e a gente cortou eu a olhei, nossa toalha. Morgana, Ai, não. vamos fazer um fundo com essa toalha. Ah, a mãe vai brigar? Ah, a mãe vai entender. Aí cortamos um quadrado e começamos. Eu olhei, tinha a tal da cesta que eu levava pra montar. Eu comecei a montar. Virei uma artista artesã na hora. Comecei a montar, a Morgana... E daí a gente tinha os produtos que naquela época a gente vendia, além das pamonhas, vendia doce de leite, bolacha, Pão levava tudo sovado, junto. Pão Tinha, sovado. tinha pelo menos tudo. os Tinha mais, produtinhos. tinha Guria, mais. a nossa sorte que a gente tinha os produtos lá, porque daí não tinha onde a gente Já encontrar. fiquei com dó de vocês também. Daí fui montando, e nós temos um vídeo, é muito engraçado, e nós, Sangue de Jesus tem poder, é a música que nós cantávamos. E era na época da pandemia, né? E era na época da pandemia. E montamos uma cesta, e botamos até mais coisa, só que deu mais caro, eu disse, e agora, como é que eu vou cobrar? Aí eu falei, ô senhor, olha só, eu acho que a fulana te passou por esse errado, deu tanto. Ele disse, não, pode botar, tá tudo certo. A gente até cobrou o valor da Aí, cesta, quando a porque gente- a cesta era uma cesta bem... Quando a gente foi levar a cesta, ele disse assim, gente, é a cesta mais linda que eu já vi na minha vida, vou dar pra minha mãe e pra minha sogra. É. Aí, é uma história, hoje não parece engraçada, só que na hora Com é certeza muito foi sufoco. nervoso Nossa, e eu já ele fiquei esperando e a gente, que cesta, Jesus. Aí a gente começou... Ah, e tem muito mais outras coisas legais, né? Que aí agora a gente não vai lembrar, mas tem muita coisa Mas que massa, assim. bacana. E uma história, outra história pra compartilhar só pra encerrar? histórias Esse marcantes. foi um perrengue, mas foi emocionante, deu tudo certo. O que eu acho de história marcante, que eu acho interessante? As pessoas começaram a dar valor. Tu não tem noção tanto de elogio que a gente recebe. Nossa, a gente valoriza vocês. Ele Não pergunta por como é nós, que tá né? o seu Pela Evanor, família, como é sabe? que tá a dona Aham. Ivonete. Ele sabe o nome da mãe, do Eu pai. já cria um vínculo, Já. porque acompanha vocês. A gente com ganha certeza. presente, a gente ganha de tudo que tu É. pensar. Licor, sabão, É. bolacha. bacana. Comida, Vinho. afeto, E eu tudo. acredito que nem é pelo presente, né? Sim, Mas sim. É o o gesto. símbolo, né? ação, Não, É. pode dar um graveto, né? Com Mas certeza. eles vêm, abraçam a gente ficou... A gente se um sente tempo muito sem amada, assim. E a gente ama muito também. E aí não tem frescura. Ah, aí já uma história difícil, a gente já foi humilhada por 2 homens lá em Criciúma. Acharam que a gente era... Que a gente não sabia conversar, que a gente tava ali porque... E tá tudo certo, gente. Qualquer pessoa que faz qualquer Enfim, tipo de é. trabalho é muito digno. Ele Com perguntou certeza. o que a gente tava fazendo, daí a gente Ele tava... falou, como assim, Ele psicóloga, começou a- engenheira? ele Da começou a onde? rir, Vocês guria, nem e são. saiu, deixou a gente falando sozinho. E aí eu falei assim, cara, o ser humano ele é o que ele quiser. E ele faz o que ele quiser, óbvio, se não for fazer mal pra ninguém, tá tudo certo. E Eu a gente acho tá trabalhando, lindo. né? Não tem nada demais. A gente Acho valoriza. digno, apoio. Até tem um curso que se chama Destravar de Carreira, e eu falo, se até pamonha vende, e muito, imagina o teu trabalho. É um bordão que eu uso pra incentivar as pessoas. Faça bem feito. Um bom curso de oratória é tu também ser vendedor na marra, que foi
onde eu aprendi. E resumindo também, não misturando, nesse mesmo processo da venda de pamonha, eu fui convidada a ser candidata a vereadora pelo Achei município que ela de não ia Belém. contar. Enfim, adiantei muita ali. história. E eu fui candidata assim, meu Deus, eu não sei nem falar. E o processo da pamonha me ajudou muito. É aquela coisa que a Simone falou, né? Tudo tem um propósito, Guria, né? E na hora nunca certa- imaginei, não tinha nada. Pedi demissão e 3 semanas depois o prefeito me ligou as e... coisas E foram só um acontecendo. ajuste final. A venda, ela tem um papel de treinar. E as pessoas têm que entender, tudo na vida é gestão e venda. E na pamonha a gente aprende gestão e venda, para tudo. atender bem, né? E como falar, porque hoje em dia o nosso comércio, eu não estou falando isso porque eu quero vender o meu curso, porque ele se vende muito bem, obrigado, mas a nossa região está muito precária de bom atendimento. Não, isso não é mentira. Então Qualquer setor. a gente faz o nosso atendimento, e eu tenho certeza disso, com excelência. Muitas pessoas... É no estado da arte que a gente chama, porque ninguém é bem atendido. Qual foi a última vez que tu foi muito bem atendida? Tu entende que não era uma coisa para te demorar a lembrar? Não, Era nem para te dizer lembra. assim, ó, foi agora. E Sim. não Isso não acontece. acontece, a gente Infelizmente. Mas no Delivery Made in Roça você é bem atendida, a pamonha maravilhosa. sabe. Que bacana, né? E gurias, eu vou chamar de gurias, né? Porque Pode chamar. Já tô em casa, né? Já estamos em casa. E eu amei saber só um trechinho. Tenho certeza que tem Tem. muita história Nossa, aí tem pra contar. E eu acompanho essas gurias por aí. E agora eu vou acompanhar muito mais, né? Com porque eu tenho que ir certeza. atrás da pamonha. Muito obrigada mais Obrigado uma também, vez por tirar um agradecemos. tempinho, né? De vir aqui contar a história pra gente. Com certeza a gente vai marcar outra conversa assim, porque é muito bacana trazer tudo isso para as pessoas conhecerem um pouquinho mais. Obrigada. A gente queria agradecer aos nossos clientes, amigos, Futuros clientes. futuros clientes, né? Agradecer pelo convite, por ter achado nós lá e Com certeza. ter feito esse convite, aos nossos pais, aos nossos amigos. Agradecer, e a nós, né? agradecer a nós, né, também. Agradecer o Como diz, espaço. obrigada a Deus, obrigada a eu. Agradecer o espaço, que é tão simbólico, né? Foi É. o primeiro espaço que chamou a gente. Quando a gente, não que a gente não era ninguém, mas quando a gente estava começando, isso é importante, né? Valorizar e incentivar quem está começando em qualquer ramo de negócio. E a gente queria agradecer muito a todos os meleirenses, a toda a região aqui, Criciúma, municípios que a gente Araranguá, todo atende, mundo, todos os locais que a gente Tudo. fica nos pontos e, enfim, só gratidão. E só uma frase final, né? No começo, quando tu vai criar algo, tu é chamado de louco. Aí depois que é uma frase clichê, né? Depois que dá certo, aí tu é visionário, tu é gênio. Então, sejam loucos, façam o que você tem vontade. E é isso. A vida é maravilhosa. De verdade, mais uma vez, muito obrigada. Eu amei essa energia. É uma energia muito boa, muito gostosa. Bom, o obrigada. roteiro foi tudo fora do Que roteiro, né? Nem sei mais. Nem sei mais do roteiro. Obrigada mesmo e Obrigada continue também. com muito sucesso aí. Deus abençoe vocês. Tá? Obrigada. A roça venceu. Tchau, a roça venceu. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Te encontro no próximo Entrevistando. Tchau, tchau.